Shalom! Desejo Laila Tov a todos aqueles que estão indo dormir, né? Eu, como sempre digo, estou iniciando meu dia de trabalho. Nós falamos dia de trabalho, né? Mas nós podemos notar que até os dias, né, que são contados através do Taná, da Torá, eles iniciam o pôr do sol. Agora não é pôr do sol, é de madrugada, mas o que significa, né, que o dia de trabalho pode iniciar em qualquer momento, né? Não há necessidade de haver luz. Por exemplo, quando o nosso pai começou a criação, a primeira coisa que ele fez foi criar a luz. Então ele fez o escuro. Mas isso é uma outra história. Esse estudo que hoje eu começo, né? Ele realmente vai ser um estudo um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados, né? Porque, na verdade, tudo na vida vai mudando. Há 60 anos atrás, eu tinha 2 anos de idade. Provavelmente eu não lembro, mas eu já estivesse andando, talvez sempre ali grudado na barra da saia da minha mãe. E nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos assimilando uma série de coisas, né? E infelizmente, né, como quase a totalidade das famílias vive mais em função social do que numa função de explicar aos filhos a respeito do nosso Pai, Criador. Então é claro que nós vamos aprendendo à medida que vamos crescendo. Nós vamos aprendendo as coisas que a sociedade vai nos mostrando. Primeiro, a sociedade se resume ao nosso pai, nossa mãe, se tivermos um irmão, uma irmã. Quando começamos a ir à escola, ela cresce um pouco, né? Porque ela começa a unir aqueles amiguinhos, aquelas amiguinhas, né? E nós tomamos mais consciência de que existe mais gente nesse mundo do que só nós, né? Ou seja, o ser humano é egocêntrico desde que nasce, né? E não teria outra forma, né? Porque quando nasce uma criança, ela se torna o centro de atenção, né? Dos pais, dos 4 avós, de algum irmão mais velho se tiver, seja esse irmão mais velho por ciúmes ou por realmente achar agradável ter um irmãozinho, né? Mas de qualquer forma, o ser humano vai crescendo, sentindo-se o centro da atenção. Por isso nós encontramos, né, por exemplo, logo na escola, amiguinhos que são quietinhos no canto, outros que não param de brincar, de zoar, né? Outros que são sacanas, né? E querem aprontar com todos. Outros que querem atenção o tempo todo, né, do professor. Eu, por exemplo, né, quando eu estava no primeiro ano primário, eu tinha um problema.
eu tinha os professores, né? E seja para quem fosse feita a pergunta dentro da sala, eu respondia antes que essa pessoa. Era como se fosse feita para mim. Isso levava ao professor me mandar à diretoria. E eu, desde pequenininho, já tinha, assim, vamos dizer, um instinto muito grande de autopreservação, né? E eu não ia. E isso acabou levando a que eu fosse convidado a me retirar daquela escola. E eu passei então a uma escola pública. E ali eu tive que aprender que a lei é do mais forte. Então, devido à forma que cada criança é educada, que cada criança é recebida nesse mundo, né, pelos seus pais, pela sua pequena família e depois por aquela família que vai crescer até se tornar a sociedade, o indivíduo, né, age de certa forma. Veja, não estou culpando a sociedade pelo que o indivíduo é. Porque senão eu estaria dando uma de psiquiatra, psicólogo. Né? Se eu fosse um evangélico, eu diria, então, o diabo vai enfiando coisas na cabeça. Né? Não é isso que eu quero. Veja, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada um de nós é composto por cada minutinho, cada segundo que vivenciamos durante toda a nossa vida. Porque existe um padrão estabelecido pela grande maioria das sociedades, né? Digo sociedades porque cada país pode ter o seu, cada cidade tem o seu padrão, e que nós vamos tentando nos encaixar, né? Como sendo um padrão da normalidade. Mas se nós formos observar todas as pessoas ao nosso lado, nós vamos crescendo, nós vamos trabalhar, nós vamos ter companheiros de escola, depois vamos ter companheiros de trabalho, depois vamos ter amigos, e enfim, durante toda a nossa vida nós vamos ter pessoas ao nosso redor, mais próximas ou mais distantes, né, que vão agir de formas diferentes. Tem gente que nem para pensar nisso, né? E tem gente que pensa muito nisso. Esses que pensam muito nisso, né, daí surgem os problemas, né, que nós chamamos de problemas interiores, problemas pessoais, problemas, conflitos interiores, etc, etc, etc. O que eu quero dizer é que se nós passarmos uma semana com qualquer pessoa, pode ser até com você que está me assistindo, eu tenho certeza que você vai encontrar em mim grande parte, né, da forma como eu vivo, da forma como eu penso, da forma como eu falo, completamente distante daquilo que a sociedade coloca como sendo normal. E com certeza, isso também irá ocorrer da minha parte para contigo. Entende? Então, o grande mal do ser humano é que ele quer ser algo que ele não é. Observe desde o início. A tentação que Eva teve foi a de ter poder e conhecimento.
tinha. Então nós sempre vivemos em busca daquilo que não nos é nato. E como a sociedade, para que ela funcione como um todo, né, eu até vejo a necessidade disso, não seria uma loucura maior ainda, né? Ela cria suas leis, ela gera, né, os seus padrões, seus costumes, tradições. E creem que os seres humanos, né, que ali vivam, vão se adaptar a isso, mas na verdade os seres humanos que ali vivem passam o tempo todo tentando se adaptar a isso. Daí a causa de tanta depressão, daí a causa de tanta indignação, daí a causa de quase tudo que nós vemos. Não há culpa. Percebem? Porque a culpa é de cada um de nós. Esse estudo que eu inicio hoje é um convite, né, para que você, leitor ou ouvinte, inicie uma autoanálise. Isso vem na minha mente desde meus 18, 17 anos de idade, que eu observo, né, como eu sempre digo, o que me atraiu a palavra Tiahu foi quando eu li Matityahu, né? Aliás, desculpa-me, Yahohanan, no capítulo 17, pois eles não são do mundo assim como eu não sou. Então foi isso que me levou a querer saber mais em relação àquele livro, que naquele momento, até então, era apenas um livro para mim. Eu lembro exatamente o dia, a hora, o que eu estava fazendo. Foi nos anos 70, eu era hippie, eu estava tocando num luau na praia, com uma fogueira. Não preciso dizer que estava todo mundo embalado. A Roda Ajuda lá em Porto Seguro, né? Um pouquinho antes de Trancoso. E eu abri, eu tinha ganho uma bibliazinha desse tamanho assim, de um argentino que tinha montado lá, próximo, né? Em Santa Cruz de Cabralha, uma comunidade que eles chamavam de comunidade cristã. Eu fiquei uma semana lá para perceber que o Cristo deles era ele mesmo, né? E saí de lá brigado com ele, inclusive, né? Mas ele tinha um percurso de 3 quilômetros de terra até chegar à estrada. E eu fui caminhando, né? Com a minha mochila, meu violão. E de repente eu escutei, Sérgio, ele era argentino, né? E eu parei, olhei para trás e falei, ainda vou ter que bater nesse cara, né? E ele me disse, vá com Deus, lê esse livro. E eu fui embora. E nesta noite, como eu contava do luau, eu li. Porque assim como eu, eles também não são do mundo.
O que é o mundo? O mundo é nada mais, nada menos do que as sociedades que os seres humanos foram adaptando, foram montando, foram criando, as leis, né? Enfim, para que pudesse haver a socialização, para que o homem pudesse conviver com o outro homem, da forma que eles dizem, civilizada. E como eu nunca tivesse me sentido realmente daquele mundo que eu via ao meu redor, e não era mesmo, né? Meus pensamentos eram outros, minhas ideias eram outras, meus valores eram outros. Quando eu li, né, que o próprio Mashiach disse: eles não são do mundo como eu não sou do mundo, eu me senti o verdadeiro alienígena. Né? E naquele momento, né, de felicidade, porque ali eu vejo que foi a primeira vez que eu fui tocado. Né? Eu sei que sou conhecido pelo Pai desde o ventre de minha mãe. Mas eu sei que ali foi quando eu fui tocado pela palavra. E eu sei que naquela... tinham 30, 40, 50 pessoas naquele luau, né? Eu sei que naquele auge eu disse a todos, né? Gente, silêncio. Na época, eu usei o nome, né, que vem nas Bíblias convencionais. Eu disse: Jesus Cristo foi o primeiro maluco. Bom, isso é uma abertura que eu quis dar para o estudo, para que você possa entender o que eu quero dizer com você ir crescendo e mudando. Durante a nossa vida nós vamos ter as experiências e essas experiências vão nos modificando de acordo à forma que nós recebemos do exterior as informações. Vejam, a coisa é tão pessoal que não adianta você nascer numa mesma casa, filho de mesmos pais. Os dois não serão iguais. Os dois não pensarão igual. Porque cada um já terá uma missão a cumprir durante o período em que ele estiver vivo. Como eu disse, quando eu era criança, na escola, eu via certos garotos, né, quietos no canto, outros brincando, fazendo baburde, deixando o professor maluco, outros sacaneando, né, passando pelas carteiras e riscando o caderno de todo mundo, coisas de criança. Eu estava no primário, eu tinha 7 anos de idade. Né? E esse, vamos dizer, comportamento distinto, né, entre crianças, e eram crianças abastadas. Eu estava num colégio muito bom, no melhor bairro de São Paulo, no Brooklyn.
Então, quer dizer, não quer dizer que foi por causa da miséria, da favela. Não, não, não. Eram pessoas que tinham o necessário. E mesmo assim havia essa discrepância, né, dessas diferenças. Isso não parou ali, com certeza. Isso cresceu com cada uma daquelas crianças. Para algumas foi melhor, para outras foi pior. E é assim que nós dizemos que nós formamos a nossa personalidade. É assim que nós dizemos que nós temos um eu pessoal, as características próprias de cada um. E hoje nós vamos iniciar então esse estudo. E eu convido você que me lê ou me escuta a buscar, pelo menos, por mais egocêntrico que você seja, por mais cabeça dura que você seja, procure entender cada parte desse estudo. Para quem sabe, chegar o momento em que você perceba o nada que todos nós somos. A fantasia que todos nós nos utilizamos. Ok? Eu vou cortar a gravação aqui e reiniciarei já com o estudo. Bom, o nosso estudo terá várias partes, eu acredito que no mínimo 10 capítulos. Vai depender daquilo que eu for aprendendo também, né, pelo Pai. Por exemplo, passei muitos anos de minha vida na cristandade, mas mesmo assim, hoje sou contra a religião. Fui presbítero, pastor, ancião. Por que hoje eu sou contra a religião, né? Existem na nossa vida cada dia a ser vivido. Isso é muito enfatizado na palavra. Que é óbvio, porque se eu sou uma pessoa daquelas que fica, sabe, o tempo todo se lamuriando pelo que deixou de fazer, ou pelo que perdeu, ou por quem morreu, ou por quem sei lá o quê, pela chance que perdeu, essa pessoa, ela nunca vai conseguir viver o dia de hoje nem o de amanhã. Ela vai estar sempre vivendo o passado. E uma vez que esse passado foi dolorido, ele passará a ser mais pesado e mais dolorido a cada dia de vida que essa pessoa tiver. Se eu sou uma pessoa que eu só fico pensando no amanhã, como é 99% da sociedade, porque é assim que eles ensinam, poupe, estude, cresça, fique rico, compre, claro.
Nós vivemos uma sociedade onde tudo custa. Então é necessário que as pessoas tenham dinheiro para poder gastar, porque senão as firmas vão falir, as pessoas vão ficar sem empregos e a sociedade vai ruir. Nós vimos aí há poucos dias atrás, né, um ataque, um ciberataque, né, de hackers que pararam aí, né, com a internet aí de grande parte do mundo. Nós vimos o reboliço que deu. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a palavra, que o meu instrutor na época, né, era um ancião, ele me dizia o seguinte, quando eu perguntava, mas como que o pai vai fazer para mudar tudo nesse mundo? Ele dizia, Sérgio, basta que ele corte toda a energia. É óbvio que cada um de nós já ficou algumas horas no escuro, né, dentro de sua casa. É claro, alguns deitam e vão dormir, outros acendem uma velinha e ficam ali em volta daquela velinha conversando, praguejando e pedindo, né, para que a luz retorne logo. Eu, vou ser sincero, quando falta a luz na minha casa, nem dormir eu consigo, né? Porque eu quero a internet. Eu quero poder estar fazendo o meu trabalho. Então imagina se nosso Pai simplesmente acabe com a energia do planeta. Energia, eu digo, luz, combustível, enfim. Imaginem o caos. A falta de energia irá causar a falta de comunicação com o mundo todo. Então fica complicadíssimo, não é verdade? Então aquele que vive, né, porque amanhã ele tem uma conta para pagar, então o dia de hoje é um dia de preocupação pelo amanhã, ou porque daqui a 10 dias ele tem que comprar não sei o quê, então ele passa 10 dias imaginando a compra daquilo. Geralmente são aquelas pessoas que você diz, vamos até lá. Não, amanhã a gente vai. São aquelas pessoas que não cumprem. Elas acham que cumprem. Mas infelizmente elas perdem o melhor da vida. O que é o melhor da vida? É quando estamos vivos. E quando é o único momento que eu posso ter certeza de que eu estou vivo, senão aquele que eu estou vivendo? Percebem? Então aquele que vive de passado, ele não vive o hoje. Aquele que vive de planos futuros, não vive o hoje. E quando chegar no amanhã, também não vai viver amanhã, porque ele vai estar vivendo o pós. Quando na palavra nós vemos muitas vezes, né,
esse pedido. Viva cada dia seu dia. Não sejais como os gentios que buscam. Isso é para aquele que ainda não encontrou. É para aquele que anda com aquele buraco, né? Aquele vazio dentro de si. Então ele nem sente prazer naquele momento que ele está vivendo. Seria o mesmo do que eu estar aqui falando com vocês, mas a minha mente está preocupada que amanhã eu tenho que ir até não sei onde. Não. Eu estou aqui sentado de frente ao meu monitor, na frente da minha webcam. Me deliciando com este momento. E pensando neste momento. Se eu estivesse pensando em outros momentos, nem o que eu disse até agora teria sido dito. Porque nada do que eu disse até agora foi escrito ainda. Será o prefácio desse estudo. Mas vai ser transcrito. Entenderam? Ele não fazia parte do estudo. Mas no momento que eu estava ali dormindo, eu assisti um filme com a minha esposa às 18 horas, 19 horas. E acabei dormindo, né, por causa do jantar, eu durmo mesmo. E no momento que eu levantei, né, para começar meu dia, meu trabalho, eu senti essas coisas que eu disse agora, que elas deveriam prefaciar o estudo e o livro que eu pretendo ir escrevendo, né, capítulo a capítulo. Bom, a primeira parte, eu nomeei, né, a importância da autoanálise. Observem, vamos já iniciar fazendo perguntas, né? Para que você possa iniciar já o estudo tendo um conteúdo utilizável para o bem-estar de sua vida. Por exemplo, se você fosse responsável pelo seu próprio veredito, na hora do juízo, né, que a gente diz, você receberia o galardão e a promessa ou não? Como você se julgaria? Para que aqueles, né, que ainda não atingiram o nível de entender o que é o galardão, a promessa, a herança, eu diria assim: se dependesse de você, você ia se julgar. Você seria salvo ou não? Né, como dizem os cristãos e os messiânicos. Grave essas perguntas e comece a se fazer. É claro que com certeza, né, como todos, sempre nos sentimos menos maus do que realmente somos. E como todo mundo, nós temos a grande ilusão de acharmos, né,
que fulano é bom, ciclano é bom. Não, é uma boa pessoa. Quantas e quantas vezes você já não disse isso de pessoas? Fulano é boa pessoa. Não é verdade? Quantas vezes, por exemplo, nós já nos dissemos a nós mesmos, né? Principalmente quando alguém, né, se nega ou não consegue entender o que o nosso Pai ensina em sua palavra. Quantas vezes já não me peguei em pensamentos assim, né? Tipo, é uma pena. Essa me parece ser uma boa pessoa. Mas, na verdade, nós temos que entender que a nossa concepção de bom ou mal, ela é totalmente distorcida, né, devido à sociedade em que vivemos, ao meio em que crescemos, ao segmento político que nosso país, né, natal adota, às leis do seu Código Penal, à sua Constituição, a sua moralidade. Isso serve até para aquilo que nós chamamos de comestível ou não. Veja, eu não estou aqui falando da lei, da Torá, da alimentação. Eu estou falando para pessoas que talvez nem saibam que exista isso. Mas, por exemplo, eu já vi, né, pelo Discovery, eu já vi, assim, lugares que comem certos animaizinhos, né, certos insetos e tal, que eu não conseguiria engolir aquilo, né? Eu teria nojo. Então, tudo que está ao nosso redor, tudo gera dentro de nós uma forma. Se nós formos dividir como está dividido o mundo entre Oriente e Ocidente, não precisa de mais nada, basta fazer isso. E comece a estudar os costumes ocidentais e os costumes orientais. Nós vivemos num país onde existem bailes funk, que as mulheres tirarem a roupa e ficarem lá se dando para os homens no meio de todo mundo, é natural. Já em certas regiões orientais, a mulher tem que usar até burca para sair na rua. Não mostra nem o dedão do pé. Nos parece muito estranho. Mas, meus irmãos, como eu disse, as coisas nos parecem estranhas ou não estranhas à medida que aquilo nos é apresentado. Observe, eu não estou aqui falando com religiosos. Eu estou aqui falando com seres humanos. O que antes de mais nada nós somos. Então, por mais globalizado, né, que o mundo possa parecer
e ser. As diferenças sociais, religiosas, étnicas, né, levam o mundo a ser um local muito diferente em cada parte dele. Além de um local perigoso e ingrato. E é óbvio, impossível, né, de tornar-se bom a todos os gostos, como se diz, né, agradar a gregos e troianos, a todos os costumes, tradições, a geopolítica. Mas retornemos, né, ao nosso assunto inicial. Quando eu perguntei, se você fosse ser seu próprio juiz, né, para você receber ou não o seu galardão, e aí, você seria bom ou mau? Aos seus próprios olhos, é claro, mente e coração. É óbvio, né, que a resposta raramente seria sou mau. Claro que aqui não iremos estar fazendo uma análise de cada costume, tradição, poder político, né, religioso, econômico, legal ou constitucional de cada país existente. Mas sim iremos verificar, à luz da palavra de Yahweh, que inclusive é oriental, o quanto somos ou o quanto não somos bons ou maus. Para que isso ocorra, cada um deverá ser sincero consigo mesmo, não comigo. Consigo. Porque dentro do pouco que se conhece, as pessoas, né, se conhecem a si próprias. Porque nós sabemos que nem nossas intenções, pensamentos e natureza nos é dado conhecer, né? Somente existe um que conhece tudo isso. E esse é o nosso Ru, Criador. O escritor da palavra, conhecida popularmente como Bíblia, ou escritos sagrados, ou, como eu costumo utilizar, a palavra de Yahweh. Porque assim como afirmou o profeta ungido, Yahushua, no livro de Yahu-Hanan, João, no capítulo 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, nossas colocações serão totalmente embasadas no conteúdo das Escrituras, tá, meus irmãos? Aqui ninguém vai se utilizar de psicologia, psiquiatria, psicoanálise, tá? Deixa isso para os charlatães. Aqui nós vamos estar falando a respeito das Escrituras, o que elas nos dizem a respeito de cada um de nós. Você pode perguntar a cada um de nós? Eu digo sim, a cada um de nós, pois a palavra é viva e ela fala com cada um de nós. Durante esses 30 e poucos anos que eu venho percorrendo igrejas, numas pastoreando, noutras sendo ancião, noutras sendo presbítero,
Roche, depois fechando tudo. Justamente foi porque a palavra foi me demonstrando qual era o caminho que eu deveria seguir. Entendem? Então, justamente pelo motivo dessa falta de conhecimento próprio, inerente ao homem, né, é que nós nos vemos obrigados a lembrá-lo, caro ouvinte ou leitor, de que só poderá tirar uma conclusão que se aproxime à realidade se tiver algum conhecimento, né, do plano criado pelo próprio Criador, Yahu, antes de qualquer criação. Afinal, se você vai fazer uma viagem, você vai ver quanto custa a passagem, você compra a passagem, você marca o dia, você vê onde você vai ficar, para onde você vai fazer sua mala. Não é isso? Para tudo que nós vamos fazer, para mim estar aqui falando com você agora, eu tive que planificar o assunto, não é verdade? Tudo bem que a abertura saiu agora. Mas a partir do momento que eu disse agora, iniciamos o estudo, esse estudo já está apostilado. É claro que eu não estou aqui lendo o que está escrito na apostila. Eu estou explicando o que está escrito na apostila, para ajudá-lo na sua compreensão quando a tiver em suas mãos. Então, se a pessoa não tiver conhecimento do plano criado por Yahu, claro que antes de ter criado qualquer coisa, antes de até ter feito a separação entre a luz, criado a luz e separado a luz e as trevas, é óbvio que ele planificou tudo. Assim como um engenheiro, ao construir um prédio, ele vai primeiro ter que fazer uma planta, vai ter que saber que tipo de material utilizar pelo peso que vai ter esse prédio, enfim. Né? Imagina se o Criador, que é perfeito, se ele também não iria fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não houve na mente do Criador apenas a vontade de criar e depois largar todo mundo, cada um por si, e faça cada um o que quer. Não. Nós temos que lembrar que nós ainda estamos vivendo nesta criação. Ela ainda não terminou. Essa história de dizer que tudo foi criado em 7 dias, que para mim pode ser 7 bilhões de anos, não tenho nada contrário a isso, não é verdade. Porque no plano do nosso Criador, a cada dia ocorreriam coisas, né, a fim de tornar a sua obra perfeita, para que ele pudesse dividir todo o conhecimento que ele tem e o amor com toda a parte da humanidade que passasse no teste e por ele fosse escolhido. Observem, eu vou ler aqui um texto que está contido no livro de Êxodo, né? Shemot, que deixa muito claro isso, né? Que nos diz assim:
Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome de Yahu diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Percebem? A soberania de Yahu. Terei misericórdia de quem eu quiser. Já torna completamente inviável a qualquer ser humano a sua própria salvação, porque não depende dele. E ele irá se compadecer com aquele que ele se compadecer. Isso, como eu disse, em Shemot, que é conhecido como Êxodo em português, no capítulo 33, versículo 19. Quero ler ainda, de uma das cartas do Ravino Shaul, apelidado de apóstolo Paulo pelos cristãos, que nos diz o seguinte: pois diz a Moshe, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Observem, quando ele disse isso a Abraão, ele estava dizendo que por intermédio da descendência de Abraão é Abraão, ele nos garante a herança e as promessas feitas ao patriarca maior, ao, vamos dizer assim, primeiro membro da nação Yashuru, que foram ele e sua esposa Sara. Essa linhagem teve continuidade em seu filho Isaac e depois em seu neto Jacó. Isaac e Jacó. Sendo que Jacó, sendo o patriarca da nação Yashuru, a partir dali realmente foi delineado a forma, ou seja, seria uma nação constituída por tribos, nesse caso pelos filhos de Jacó. Observem, em Gênesis, Bereshit 26:4 está justamente essa promessa feita a Abraão, onde nos é dito assim: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Bereshit, Gênesis 26:4. Eu quero fazer aqui uma pequena observação, se você que está me ouvindo, não sabe do que eu estou falando, não sabe do que eu estou dizendo a respeito do plano verdadeiro, do nosso Criador para com tudo que Ele criou, saiba que isso tudo está contido no que você chama de Bíblia. Eu peço aqui, eu estou colocando aqui, no livro, um link
onde você poderá baixar um outro estudo de 42 páginas, onde, por intermédio de 10 vídeos, você vai poder entender perfeitamente de que plano eu estou falando. Esse estudo intitulado O Pacto. Então, nada nos é mais necessário, né, do que, além de sermos sinceros, termos a certeza de que não temos poder algum sobre a nossa salvação, ou sobre sermos recebidos ou não pelo nosso Pai. Nós temos que entender que nós não temos opções de escolha. E a isso é que se dá o nome da suprema soberania de Yahu. Para isso eu convido, né, o leitor a ler um outro artigo, agora um artigo, né, que está em PDF, que pode ser baixado, né, ou lido online em nosso site, chamado O Mito do Livre-Arbítrio. Aqui também eu coloco o link para que você possa ler online ou baixar esse estudo. O Mito do Livre-Arbítrio. Observe, todos os dias nos deparamos com pessoas que creem estar encaminhando para a salvação. Alguns devido à sua religiosidade. São aqueles que acham que encontrarão a sua salvação devido ao que fazem ou ao que deixam de fazer. São aqueles que, por frequentarem igrejas, beit, sinagoga, etc., né, por serem sinceros com aquela verdade que acreditam, acabam por nem perceber que ali estão e que ali frequentam pelo motivo totalmente errado. Primeiro, porque não é instituído na palavra nenhum local para que nós fôssemos nos reunir, né, para ficar ouvindo papagaiada, para dar dízimo, etc, etc. Mas acontece que essas papagaiadas, né, que são ouvidas nessas igrejolas, nessas instituições religiosas, eu diria nessas empresas religiosas, eles acabam não se apercebendo que o que faz com que eles se tornem adeptos e que eles deem o seu dinheiro para aquela igrejola com toda a felicidade, é porque eles estão em busca, não de um contato mais direto com o Criador, mas sim em busca de benefício próprio. Pergunte a elas qual a esperança delas no Criador. Quando eu tinha igreja em São Paulo, no bairro da Penha, no sábado à tarde nós saíamos a igreja toda, 300, 400, 500 pessoas, distribuindo um boletim com estudos de casa em casa, que nem o Testemunho de Jeová. E sempre que nós saíamos, nós criávamos uma pergunta para iniciar o assunto, que nós falávamos pessoas na rua também. Enfim, para não chegar e dizer: oi, tudo bem, meu nome é Sérgio, eu vim aqui trazer o livrinho até logo. Não, nós tínhamos que ter alguma forma de atrair a atenção da pessoa, a nossa pessoa e ao que nós estávamos dizendo.
E teve um dia que justamente o tema era: qual a sua esperança em Deus? Gente, nós nem terminamos esse trabalho nesse dia, porque nós ficávamos assim, tipo 3, 4 horas no sábado à tarde, caminhando pelas ruas do bairro, né? Eu encerrei tipo 1h30 depois. Eu não ouvi uma vez, e ninguém que estava com a gente, não eram poucos, alguém dizer: ah, eu espero que o Pai tenha misericórdia de mim e me tenha como povo, e me chame, e me salve. Não. Era assim: qual é a sua esperança? Você frequenta alguma igreja? Sim, eu frequento a igreja. Ah, legal. Qual a sua esperança em nosso Pai? O que você aguarda? Eu ouvi desde pessoas dizer: ah, eu tenho aqui um tumor, eu espero que o Pai cure. Outro: ah, não, porque meu filho está desempregado, precisa de um emprego. Outro dizendo: ah, eu quero ver se eu vendo minha casa, eu preciso de mais um dinheirinho para poder construir outro, conseguir um terreno. Quero trocar de carro. Me entendem? Pergunte ao seu vizinho, da frente, do lado, alguém que está passando na rua. Chegue na pessoa com a cara de pau e pare ela e diga: boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá quando for. Meu nome é Sérgio. Posso fazer uma pergunta para o senhor ou para a senhora? Né? Pois não. O senhor frequenta alguma religião? Primeiramente, muitos deles vão dizer: eu creio em Deus. Aí você diz: mas o senhor frequenta alguma religião? Ah, eu vou ali na... né? Ah, que bom. O senhor cultua, então. O senhor crê no Deus da Bíblia, no Deus Criador? Sim, claro. Qual a sua esperança em relação a esse Criador para a sua vida? Ele vai desenrolar um monte de questões que qualquer ateu desenrolaria se você perguntasse: o que você está precisando agora aí para continuar a sua vida? Ou seja, nas mentes das pessoas é possível ao homem alcançar a salvação, então ele nem dá valor. Mesmo, né, é que ninguém lê a palavra, né, como eu digo, né, se é crente ele põe embaixo do braço que diz: o durante vai todo domingo até a igreja. É raro você encontrar uma pessoa que lê a palavra. Aí se o pastor diz lá: não, porque está escrito na Bíblia isso e aquilo. A pessoa sai lá de dentro como um papagaio repetindo e acaba acreditando naquilo. Nem sequer se dá o luxo de abrir para ver se realmente aquilo é dito. Então, essas pessoas não têm conhecimento de nada do que lá contém. Porque senão elas viriam que o próprio Messias, né, que elas chamam de Jesus Cristo, mas que o nome verdadeiro é Yahushua, fez uma afirmação aos seus discípulos que joga tudo isso que elas pensam no lixo. Porque ele simplesmente
né? Tinha acabado de fazer um discurso. Na verdade, ele tinha se despedido do jovem rico, né? Que lamentou porque ele não ia dar os seus bens aos pobres para seguir ao Mashiach. Aí os discípulos, entre eles, ouvindo aquilo, né, admiraram-se muito e disseram: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, né, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Yahu tudo é possível. Então veja, isso nós lemos em Mateus, né, no capítulo 19, versículo 25. Um outro texto interessante, né? Este aqui parte do Rabino Shaul, vulgo apóstolo Paulo. Ele diz assim: como está escrito. Veja, ele está citando o que estava escrito no Taná por um outro profeta. Ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Yahu. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Romanos capítulo 3, na carta aos Romanos, né, epístola, capítulo 3, dos versículos de 10 a 12. Eu vou falar alguns versículos aqui, né? Na verdade, eu vou ler um versículo aqui. Já estamos próximos de terminar esse primeiro capítulo, né? Não sei se dá para ouvir daí, mas o bebê, né? Minha gatinha tá doida para entrar aqui, né? Ela tá ali unhando a porta do lado de fora. Então veja. Eu quero ler para vocês Mateus, capítulo 19, versículo 17. Onde nós lemos assim: e ele disse-lhes: por que me chamas bom? Isso, o Messias. Não há bom, senão um só, que é Hu, o Criador. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos de Yahu. Mateus 19, 17. Claro, né, que apesar do que aqui já foi exposto, nós temos uma ideia para onde irá caminhar tudo isso. Mas nós iremos dar continuidade à autoanálise. Porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos cumprindo certas coisas e, na verdade, nós estamos apenas praticando certas coisas. É como alguém lhe perguntar quanto é 1 mais 1, você dizer 2, sem nem pensar. Tem muita gente que diz que ora muito, mas na verdade não sabe nem orar. Eu queria ler aqui um único, né? Um último versículo. Ou melhor, eu quero lembrá-los de um versículo. Shaul nos diz:
Se eu mesmo fosse ser o meu juiz, eu jamais seria condenado. E quero ler aqui em Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que diz assim: que os homens nos considerem como emissários de Yahu e dispenseiros dos mistérios de Hu. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é a palavra. Então é por isso que nós temos que fazer a autoanálise para ver como anda a nossa vida em relação àquilo que nosso Pai coloca como sendo a forma correta de viver, como sendo a melhor forma para a nossa saúde, para a nossa vida. E assim então nós vamos descobrir se estamos pertinho do Pai ou se estamos nos enganando e cada vez nos distanciando mais. Desejo a todos aí um bom sonho. Eu vou ver se eu faço isso ainda hoje, né? Ou se eu deixo para amanhã, que o dia já está clareando. A mixagem, renderização e depois mandar para o YouTube, né? E desejo a todos aí um quinto dia de trabalho, né? Ótimo. Mas eu creio que vocês vão assistir a esse vídeo no sexto dia, provavelmente no início do sétimo dia, no início do nosso Shabbat. Que a paz e a Yahushua HaMashiach esteja sobre todo aquele que a merece. Que o HaKodesh, que é o Espírito de Santidade de Yahu, esteja sobre cada um de vocês, para que aquilo que eu disse possa ser entendido. E assim possamos prosseguir na jornada. Falta pouco. Muito pouco. Então, para quem já está dormindo, que tenha bons sonhos. Para quem vai dormir, que tenha bons sonhos. Eu duvido que são muito poucos que vão dormir agora, né? E vamos ver se eu vou ainda mixar isso hoje ou farei amanhã ao acordar. Amanhã não, daqui a pouco, né? Já está desse dia. Grande beijo no coração, na testa. Fui, meus irmãos. Até a próxima.